Vamos fazer uma observação aqui, que a outra vez que a gente esteve aqui em Antofagasta, em 2001, a gente foi no restaurante, só que a entrada era tão grande que a gente achava que era só aquilo. A gente pediu um menu e a aí gente não sabia como funcionavam as coisas aqui, pedimos um menu. Só que a sopa foi o dobro do que veio hoje. Sim, a gente parou no Porto para comer, na verdade, no restaurante do Porto. E aí os pratos eram gigantes. Aí a gente comeu a entrada, a gente estava satisfeito e aí a gente pediu a conta. A mulher do restaurante ficou super ofendida porque ela achou que a gente não gostou da comida. Mas na verdade a gente não deu conta. E hoje foi quase a mesma coisa. Se tivéssemos pedido só um prato e uma entrada, teria sido suficiente, porque realmente é bastante comida. E aqui tem na nossa frente um hotel del deserto, um hotel gigante. Nós dormimos mais na direção daquele barco lá no Parque Croácia. É um parque muito bom, um dos poucos parques verdes da cidade. E aqui a gente está então nessa que foi a maior mina de prata do mundo quando ela estava em atividade. E agora aqui nas partes inferiores estão construindo, montando um museu. Ainda tem muita obra por aqui. Está em processo de construção do museu, mas a parte da mina ainda está aberta para visitação. Estão em montagem guarda-roupa. E ali estão as ruínas da mina. Olha que bonita. Estão transformando completamente esse ambiente há 20 e tantos anos atrás, quando estivemos aqui. A gente andou por uma rua em cima e não podia descer. Então eles estão transformando a área ainda. E é um dos pontos turísticos de Antofagasta pela história. A gente não sabe o que vai ser aqui nesses palcos ainda. Provavelmente vai ter algum evento de Natal por aqui. Tá com cara de evento de Natal. O pessoal ali, o que é? E é enorme São policiais. A zona aqui é enorme do espaço da mina. Eu acho que não se pode subir nas ruínas ainda, a gente vai ver. Mas é isso também, é um panorâmica. E ali tem outro hotel logo construindo ali. Ó, as ruínas vão até lá embaixo. Era realmente muito grande. Então, uma informação aqui que a gente conseguiu agora. Por que que isso tem um valor histórico significativo? Porque na verdade aqui em Antofagasta era a região da Bolívia. A Bolívia chegava até o mar. E depois ali mais para cima, Arica, Iquique, toda aquela área era peruana. Então aos poucos, depois historicamente com as revoluções e brigas políticas e tal, o Chile foi subindo pela costa. A Bolívia não tem mais acesso ao Pacífico. Então o trem que passava no Salar de Uyuni, que vinha e descia até aqui no mar, não está mais funcionando há muito tempo, né? E essa área se tornou uma conquista chilena. Por isso que essa fundição de prata era tão importante e foi conquistada pelo Chile. Em
Então, normalmente a gente tem jardim de flores, né? E aqui tem jardim de pedras. E cada pedra é diferente dessa tonalidade que a gente vê nas montanhas ao longe, que formam, né, as famosas montanhas coloridas, são pelos diferentes minérios. E aquelas mais verdes, os tons de verde, são as de cobre. E aí as outras depois vão variando aqui. A gente vai ver quanto custa para entrar no museu aqui. Ó, horário de testa, ninhos 1, geral 2. 2.000 pesos dá menos de R$2. A vida industrial, olha, o museu é gigante. São 2.000 pesos cada um e 1.000. Tiene su origen no término de Cati. Este proviene de Quechua, língua oficial de los Incas. Cachi significa sal. Esse termo foi transformando-se no tempo e o sal para posteriormente em calite. Ouro branco, que é o salitre. Aqui a gente vai ver um pouco da história, ver algumas informações a respeito das salinas e tudo mais. Cucha, lousa, eu ainda tenho que buscar mais informação para falar sobre isso. A origem dos campos de salitreiros começou a exploração no século XIX. Isso está feito o primeiro registro aqui desta sala. Não dá para ficar gravando toda a história. Começa em 1800 e aí segue até 2010. É muita informação. Surgimento da propaganda salitreira, envolvimento da mídia ali só mais no final. Alguns saquinhos de salitre e sal, como eles, ilustração de como eles são vendidos. E nesses sacos tem uns de estopa, rafa, sei lá que tecido que é esse. E aqui são as propagandas mais recentes. Recentes não, é lá de final do século passado, 1990 até 1999 e tal. Aqui tem uma outra sala com mais histórias. Aqui sim, história mais recente e muitos exemplares de pedras e minerais. Então, os minerais que são depositados a partir das águas termais têm texturas diferentes, né? Aragonitos, rodocrosita, não sei exatamente como é que se traduz isso, mas que é mais ou menos em formato assim, ó, nesse formato de rosas e tal. E o outro que são de falhas, né, rochosas, as brechas, elas são mais rústicas. E essas sedimentadas por águas termais são mais bem organizadas, vamos falar isso. Ó. Os geysers, o que está em volta dos geysers, então são as tumbas vulcânicas, né, rochas vulcânicas, também são menos organizadas, né? As que são de tipo pirita, calcopirita, que quem conhece de mineração sabe esses nomes, eu não conheço praticamente nada. Mas elas ganham modelos e contornos, características
de acordo com a maneira como elas são formadas. Se elas estão mais ali, ó, no Eutátil, que foi onde a gente já visitou, ou se elas são em formas simplesmente vulcânicas. Então elas têm formatos, colorações e minerais distintos. Ó, esse vulcão Lascar, a gente passou próximo dele. Ele é o mais ativo do norte do Chile. Ele está em atividade até hoje. Tem vários ativos, mas este é o mais. As outras pedras. Bem, os trabalhadores das oficinas de salitre, eles recebiam fichas. Ó, isso aqui era o dinheiro da época. Só que na verdade era uma forma de que os trabalhadores daquela empresa só podiam comprar nas pulperias, que eram as lojas, os mercadinhos da empresa. Não podia comprar de outros lugares. Então as fichas, cada empresa tinha a sua ficha e o seu regulamento para funcionar, e o controle, ó, das compras e tal. Bem, o museu é organizado por setores, né? Ali é o setor mineiro, aqui é o setor das pedras, o tipo de pedras que se encontra na região, dos tipos de substratos e produtos que são retirados. Aqui na outra sala agora tem os animais pré-históricos que viveram por aqui, o tipo de dinossauro. Aqui, ó, tem ossos, um outro lagarto pré-histórico aqui. Os dois eram herbívoros. Então o guia está explicando que o clima aqui já foi muito diferente. No Atacama já teve muitas plantas. E aqui nessa área, a área dos peixes e outros animais. Este es el Metrorhynchus, es una especie de cocodrilo marino que habitó acá hace alrededor de 160 millones de años. Y estos se han encontrado fósiles muy bien conservados. Hay unos cráneos que están acá al lado en la tercera categoría. Están muy bien conservados. Y bueno, muchos de estos fósiles se han encontrado al interior de la región de Antofagasta, al interior, por lo mismo. Gran parte de la región estuvo bajo el mar por estos millones de años. Está organizado por períodos históricos: Paleógeno, Creássico, Jurássico, etc. Aqui são os marinhos. São todos os fósseis que já foram encontrados nessa região. Só esses riscos negros aqui no chão, ó, que são enormes, é a representação desse megalodon aqui, esse dinossauro gigante. E pelas pesquisas que foram feitas, esse é o tamanho dele, ó. Começa lá no final, vem a sala toda e veio até aqui. Era um gigantão do mar. E temos mais salas aqui pra frente. O habitat indomita, entre o mar e a cordilheira. Aqui agora tem a história um pouco dos povos. Engenhosos inventores, um território incrível. E, ó, é enorme a sala. E aí tem toda a história aqui, tem um mapa no chão. Pero aquí en Antofagasta, la cultura huantelauquena. Si no es tan conocida acá, de hecho, es más del sur, de Coquimbo.
Recursos ecológicos. Eu tô fazendo uma imagem rápida porque não dá pra ficar registrando todos os detalhes. A gente depois ficaria com um vídeo de horas, porque já faz umas 2 horas que a gente está aqui dentro. Eu não ia registrar, mas então aqui estamos na sala dos recursos, né, dos povos antigos, as coisas que eles criavam e buscavam. Aqui tem algo muito interessante, eles faziam saquinhos de couro, né, para transportar as coisas. Aqui ele está ressecado por conta do tempo, mas o mais impressionante, e ó, o último grito da moda era um morcego. Eles limpavam, mas deixavam a cabeça e colocavam coisas no interior dele, viravam um saquinho de couro. Olha que estranho isso. E aqui tem os colares e outras peças. O pré-histórico das Havaianas. Ó, este é um veículo que foi criado pela NASA em 94. É um protótipo que foi enviado a Marte. Ele passou primeiro aqui pelo deserto do Atacama para fazer todos os testes e os experimentos. Ele era controlado a partir dos Estados Unidos, né? E como se sabe, aqui no Atacama o melhor ponto de pesquisa do espaço, né? E aqui esse protótipo foi testado e depois ele foi a Marte. Incrível, né? E aqui essa sala é um pouco a representação dessas descobertas das estrelas, do sistema solar e tudo mais. Formação do universo. E aqui estão os olhos do mundo postos no céu. Então, tudo isso está aqui no deserto do Atacama. É o maior ponto de visualização do espaço do mundo, pelo menos segundo a informação do guia. Esto se puede visitar Paraná, pero los días sábados hacen visitas guiadas. Pode visitar qual deles? Qual que se pode visitar? Paraná. Paraná. Esse observatório a gente pode visitar. Vamos ver se a gente vai incluir no nosso passeio. Não, hay que ingresar a la página de la ESO, eso.cl, creo que ahí aparece que visita. Um pouco então do que se faz aqui de ciência, de pesquisa. É incrível, à noite a gente sai do carro, quando a gente dormiu lá no deserto, a gente consegue ver um pouco dessas estrelas. Ese es alma. Aqui é a última sala, onde vai ter várias explicações. Aqui o guia chamou uma menina para dar uma aula aqui. Então tudo isso é partes das ruínas de Oaxaca. É muita história aqui dentro desse museu. Praticamente toda a história do norte do Chile, dos povos e tudo mais. Essa empresa escondida, que é o nome da empresa. Bem, acabamos de sair do museu da mina, do museu histórico. Foi um passeio incrível. A gente achava que não era assim tão bem organizado, até porque em 2001 não havia o museu. O museu foi construído em 2008 e ele vem sendo reconstruído e está até agora, ainda continua por algumas reformas, mas as salas principais todas estão prontas. Foi incrível a quantidade de informação que a gente recebeu sobre a região do Atacama, sobre a formação histórica dessa região. E agora a gente está voltando para o centro
Gastamos o quê? Umas 2 horas e pouco, né? Sim, nós chegamos Quase lá. foi umas 3 horas de museu. Não, 2 horas. Porque agora já é meio-dia e meia, Nós fomos pra lá às 10. 10 horas. É essa construção que eu queria ver o que era ali. É, ó, a gente tá voltando pro centro, a gente passou pelo outro lado dela essa semana, mas a gente não conseguiu identificar o que é. Agora a gente já vai passar direto pelo centro. Não acha lugar para estacionar, esse que é o problema. Aqui é muito ruim de estacionamento. A zona portuária, a zona de tem hotel antigo ali, tem shopping, tem não sei o que, tem muita coisa. E esse carro é muito grande para estacionar. A respeito ali do museu ainda, o museu é da BHP, né? Que é aquela empresa que é sócia da Vale do Rio Doce e um monte de minas do Brasil. Inclusive ela é sócia na Samarco que se rompeu lá em Minas. Olha aqui o mercado de peixe, Lídio. Será que a gente consegue olhar? Mas também nós não vamos comprar peixe, né? Não vale a Terminar pena. o pesqueiro. O problema é que não acha lugar para estacionar. É melhor ir comer no restaurante o peixe pronto, que eu acho que dá menos trabalho. Então, a gente vai passar novamente aqui pelo centro. A gente passou aqui quando a gente trocou de lugar, que a gente estava dormindo mais na Ponta Sul e agora a gente veio dormir mais... Não, o contrário. A gente estava na Ponta Norte e a gente veio para Ponta Sul e agora a gente vai voltar para Ponta Norte e de ali a gente vai seguir para a cidadezinha de Mexilhones, que está mais ou menos 70 quilômetros acima, e a gente vai seguir pelo litoral. Tem uma parada aí no meio ainda. Mas a gente vai ir pro interior de Antofagasta e a gente vai aos poucos sair da cidade de Antofagasta. E vamos em direção a Iquique. Mas agora é incrível, né? Pela manhã o céu amanhece meio nublado, meio estranho. Essa hora fica completamente limpo e quente, né? E aí, lá para 5, 6 horas da tarde, a névoa que vem do mar parece que vai dar um temporal. Escurece tudo, certo, tal, mas nada de umidade, nada de chuva. É uma coisa incrível. Como é seco aqui. Olha, aqui é um grande shopping. E como a gente já falou desde o início, né, quando a gente chegou aqui e começou a gravar sobre a cidade, realmente o espaço da cidade é muito estreita. Ó, agora a gente vai rodar mais de 20 quilômetros para poder sair da cidade. E já ficaram quantos quilômetros para trás? Uns 15. Lá, 15. Né? A cidade tem uns 40 quilômetros de comprimento e uns 800 metros de largura. E a gente vai seguir pela orla aqui o tempo todo, né?